Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já está na área. Para você uma excelente tarde. Vocês sabem que a gente tem sempre muitos conteúdos por aqui. Vocês acabaram de ver o Minas Urgente, todo mundo ligadinho aí com a gente. Agora tem Band Mulher. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa data que busca ampliar o conhecimento sobre a TEA e também reforçar a importância da inclusão. Então, por aqui nós vamos falar muito desse assunto. Inclusive, tem um bate-papo com uma neuropediatra que vai trazer orientações sobre diagnóstico, vivência do dia a dia, inclusão social e muito mais, para deixar tudo muito claro sobre esse assunto. Nós também teremos uma especialista em nutrição para tirar todas as nossas dúvidas sobre a seletividade e a introdução alimentar, porque a gente sabe que às vezes as pessoas diagnosticadas com autismo às vezes têm, essa questão da seletividade. Falando em gastronomia, tem também, vocês sabem, hoje por aqui, vamos ter uma receitinha ao vivo, que vai estar uma delícia. A Páscoa está chegando, nós estamos na contagem regressiva e nesses próximos dias nós vamos trazer muitos assuntos voltados para a Páscoa, receitinhas deliciosas, sobremesa com chocolate. Então hoje nós vamos fazer uma sobremesa aqui deliciosa, então vocês não podem perder. E no aniversário, hoje é dia do aniversário Chico Xavier, vamos falar sobre um espetáculo que vai acontecer amanhã em Uberlândia, inclusive celular na mão, porque teremos sorteio de ingresso por aqui. Então fica comigo, porque o Band Mulher já começou. Olha só, um estudo feito no mundo todo mostra que a frequência de crianças diagnosticadas com autismo é de 1 para 36. A cada 36 crianças no mundo, pelo menos uma tem autismo. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre esse transtorno e a gente vai falar muito desse assunto aqui. Inclusive, a gente já começa com destaques e detalhes quando a gente fala para saber sobre a vivência, sobre o diagnóstico, como que é importante fazer esse acompanhamento e tudo mais. Então, eu recebo aqui no estúdio a doutora Daniela, que é neuropediatra. Falei certinho? Falou. Bom dia, boa tarde, Eu queria agradecer o convite nesse dia tão especial, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E obrigada pelo convite. É muito importante a gente trazer essas orientações para quem está assistindo a gente. E eu já começo falando sobre os números, A gente deu esse destaque, 1 a cada 36 crianças tem autismo. Recentemente, uma pesquisa no Rio Grande do Sul mostrou que ali no estado, 1 a cada 30 crianças no Brasil, se falando daquela região, também é diagnosticada com autismo. E aí eu te pergunto, doutora, esse número vem crescendo? E se vem crescendo, o que está acontecendo? Sim, de fato, ocorreu uma expansão do diagnóstico de autismo por diversas causas, por diversos fatores. O primeiro foi o quê? Antigamente, lá na década de 70, eles eram considerados esquizofrênicos. E hoje, com os estudos, com toda a evolução da medicina, eles viram que não é assim. E outro fator também importante foi, por exemplo, criança com deficiência intelectual não podia ser considerada autista. Criança com TDAH não poderia ser considerada autista. E hoje eles viram que não, por isso que é o nome transtorno do espectro autista, que engloba vários sinais, vários sintomas ali. Por exemplo, somente nível 3 de suporte poderia ter o nome de autismo. E hoje a gente vê que não é bem assim. E também houve a conscientização, Hoje os pais procuram mais pelo diagnóstico. Temos as redes sociais que falam muito sobre todos os assuntos. Antigamente falava muito, mas isso vai passar. Cada criança tem seu tempo. Hoje os pais têm outra percepção.
eles sabem que não é bem assim. Então, devido a essa maior expansão diagnóstica, mais estudos, tem sim, de fato, aumentado o autismo e sabemos que é causa genética, mas não quer dizer que herdou do pai ou herdou da mãe, pode ter sido alteração do próprio gene da criança, quando estava se formando. E os fatores de risco, a alimentação vem mudado muito, né? O corpo das mulheres são cada vez mais inflamados. De fato, tem os fatores de risco, prematuridade, baixo peso e vários outros. Essa questão que você falou até em relação à alimentação. Muitas pessoas falam, tem muito a ver, porque a alimentação hoje anda muito industrializada, com muitos químicos, agrotóxicos, não sei o quê. Então, acaba que pode ser um dos fatores que leva ao desenvolvimento de um feto, de uma criança com o por diagnóstico. conta do processo inflamatório que causa naquele cérebro do feto, que está em formação. Mas a base é genética, entendeu? A base é genética e os fatores de risco. Mas nossa alimentação, nosso corpo inflamado, obesidade, são fatores de risco. Mulheres tabagistas. Então, é importante que a mulher, antes dela engravidar, que ela faça um planejamento, que ela tire aquele processo inflamatório do seu corpo para melhor formação do feto. Falando sobre, né, o diagnóstico, é sempre importante reforçar em relação a como que a família pode perceber uma criança que possivelmente tem o transtorno, quais são os primeiros sinais que chamam a atenção e que levam para um aprofundamento numa pesquisa. Nós já conseguimos ver sinais desde bebê. Por exemplo, criança que não olha quando chamada, a partir dos 9 meses a criança tem que estar olhando, tem que estar respondendo, né, com o olhar. Crianças que evitam o contato visual, aquelas crianças com pouca expressão facial, você parece a carinha assim congelada, não tem tanta expressão, sorriso, carinha de assustada, criança com gestos muito empobrecidos, que não aponta para o que querem, que não dão tchau, crianças que têm preferência por objetos do que por pessoas. Então, são vários sinais. A sensibilidade, o transtorno sensorial, muita dificuldade na introdução alimentar, muita dificuldade no sono. Aí, quando essa criança cresce, que vai para a escola, o que acontece? Aumenta a demanda social. Então, os professores, eles são de extrema importância, porque eles são os principais alertadores para os pais. Aquela criança começa a se isolar na escolinha, não tem tanta interação com os colegas. Então, são vários fatores. Comportamentos repetitivos, as estereotipias, que fazem um flap, fica girando, muitos andam nas pontas dos pés. Mas é importante relatar que um sinal não fecha diagnóstico de transtorno. Então, a criança, ela precisa preencher os critérios. Quais são os níveis? São níveis, tipos? Níveis de suporte. Existem 3 níveis. E o que diferencia de um para o outro em relação à forma que a pessoa demonstra, né, esses sintomas? Antigamente se falava em grau, leve, moderado e grave. Hoje não. Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, o próprio nome diz. Nível 1 é aquela criança que já se comunica bem, que não precisa de tanto suporte do outro. Já consegue, dependendo da idade, tomar um banho sozinho, escovar os dentes sozinho, se servir. O nível 2 precisa de um suporte mediano. Ela não consegue ainda realizar suas atividades basais. Agora, o nível 3 geralmente tem uma deficiência intelectual associada, elas não têm uma fala preservada, problema de comunicação e são totalmente dependentes. Tem muitas crianças nível 3 que não conseguem nem tirar a blusinha sozinho, não conseguem se vestir, não conseguem tomar um banho. Então, como o próprio nome diz, nível de suporte. E quando a gente fala em relação a inquietude, ou ser nervoso, ou às vezes ser mais isolado, tudo isso também, cada nível demonstra uma forma de agir? Demonstra uma forma de agir, exatamente. Mas existe um mito, na verdade, fala toda criança autista é nervosa, é estressada, é agressiva. Isso não é verdade, sabe? Tem criança, eles vão muito do extremo. Tem aquelas extremamente calmas,
apáticas, que não conseguem nem manifestar seus desejos direito, como, por exemplo, pedir a professora para ir no banheiro, tem essa dificuldade. E tem o outro nível, que são as crianças mais agressivas, e essa agressividade tem uma explicação, mas em relação a nível é mais de suporte. Não se ela é agressiva, se ela não é agressiva, não entra tanto nessa classificação. A partir do momento que tem o diagnóstico, a família deve mudar os hábitos e a rotina dentro de casa para ter uma vivência mais tranquila? E principalmente se uma família tem filhos, outros filhos, daquela questão de às vezes dar uma atenção maior, ou isso não é bom porque às vezes realmente fica demonstrando que aquela criança... Como que funciona tudo isso assim? Entendi. Então, ontem eu até fiz um post em relação a isso, meu filho tem autismo e agora? O que eu faço? Como que eu vou agir? Então, assim, o que eu falo com os pais, estudem sobre o transtorno, aprendem para vocês tirarem as dúvidas. É um mundo novo, é um mundo para muitos desconhecido. Então, é acolher aquela criança e, muito importante, não ver a criança como um autista. Ela é uma criança além do autismo. Então, ela vai ter um comportamento de criança. Então, acolher, comemorar cada vitória, cada passo. E, ideal, ter uma rotina muito bem estruturada. Ter uma rotina estruturada, procurar bons terapeutas, estimular, incentivar essa criança em casa. Mas a vida vai mudar? Não tem como a gente falar que não vai mudar. Mas é uma criança, é o seu filho, né? A gente não pode rotular. Mas ter uma rotina muito bem estabelecida, ter organização, isso tem que ter em toda a família. E a questão da rotina que você falou é interessante, porque geralmente as pessoas que têm o transtorno, ele tem esse hábito de rotina, né? Tem. Eu até queria tirar, já ouvi dizer que quando você for viajar, por exemplo, com uma criança que tem, ou até um adulto, um jovem, enfim, já deixar ele meio que prévio sobre como é aquele espaço para a pessoa se sentir bem quando chegar lá? Trabalhar a previsibilidade. Porque crianças autistas, geralmente, eles têm a rigidez cognitiva. O que é isso? É aquele padrão rígido de comportamento. É desse jeito, dessa forma, não pode mudar. Eles têm isso muito forte neles e eles são pessoas assim, extremamente justas. Tá errado, tá errado. Então, como eles não gostam de mudança, têm dificuldade com o novo, é muito importante a família trabalhar a previsibilidade, mostrar para a criança o que vai acontecer, como que vai ser, para onde que eles vão, o que vai acontecer naquele ambiente. Isso acalma. E saber também o ambiente que vai frequentar. Por exemplo, se essa criança ela tem uma intolerância ao barulho, uma hipersensibilidade ao barulho, levar um fone de ouvido. Então, precisa ter essas mudanças. Entendi. Agora, por fim, a gente até mostrou ali a simbologia, né? O símbolo para pessoas que têm o TEA. E é importante falar sobre essa questão da inclusão, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, as regras, as leis estão dando abertura e espaço para que as pessoas, para as crianças, adultos que tenham, por exemplo, no supermercado, ter preferência, na fila e tudo mais, que tem, porque se entende que são pessoas que precisam, né, desse cuidado especial, né? Precisam. É importante isso ser respeitado também, porque as crianças com autismo, muitas vezes elas não conseguem esperar, ou aquele ambiente com muitas pessoas incomodam, e isso pode gerar uma crise comportamental. Então, respeitar, ter empatia, ter conhecimento sobre o transtorno é fundamental. Porque, como você falou no início, é 1 para cada 36 crianças. Então, hoje, dentro de uma família, vai ter um autista. Então, quanto mais as pessoas estudarem, entenderem, mais empatia vai existir. E a inclusão, ela é de extrema importância, né? Para a saúde mental dessas crianças, para a saúde mental da família, né? Então, não só nos estabelecimentos, como também dentro da escola, no consultório médico, né? Dentro de casa também algumas alterações estruturais, que isso vai levar a um melhor comportamento e a criança vai cada vez evoluindo mais. Muito bem. Muito obrigada, né, por esse dia tão importante que a gente fala dessa conscientização, trazer informações e alerta para quem está assistindo a gente
Te agradeço pela participação. Eu que agradeço o convite. Tá? Pode voltar mais vezes para a gente falar bastante. Muito bem, ó. Seguinte, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem gastronomia. A gente vai fazer uma receitinha já no clima de Páscoa. E ainda hoje vamos continuar falando sobre o assunto, né? Sobre o Dia Mundial, né, do Autismo. E vamos receber uma nutricionista para falar sobre o quanto a alimentação pode influenciar no comportamento, pode entender sobre essa alimentação, pode ajudar nesse convívio. Combinado? Sai daí não que eu já volto. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Há sonhos que nos guiam por toda a vida. Desejos que nunca deixamos de perseguir. No IMEPAC, esses sonhos encontram um lar. Um lugar onde se transformam em realidade. Aqui, tudo está pronto para que você conquiste o seu futuro. No ar que você respira, na jornada que você escolhe. O IMEPAC tem tudo. Agora, só falta você. Tá chegando a FEMEC 2025, a maior feira do agro de Minas, com grande show de tecnologia. Você vai conhecer os grandes lançamentos em máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas, com preços de feira, de 31 de março a 4 de abril. FEMEC 2025, sua melhor compra do ano. Participe. Oferecimento Algar. A gente transforma o agro como ninguém. Band Mulher já está de volta. Hoje é aniversário do médium espírita Chico Xavier, que nasceu em 1910 e faleceu em 2002, aos 92 anos. Em homenagem a ele, amanhã, no Teatro Municipal de Uberlândia, terá a apresentação da peça Agora Inês é Morta, que é inspirada em uma das obras psicografadas do médium. E o nosso repórter Carlos Vilela foi até lá e conversou com a produção da peça para saber mais sobre o assunto. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todas ligadas no Band Mulher. Primeiro, é uma honra dar uma notícia como esta em Uberlândia, principalmente no dia de hoje, em que se comemora o aniversário de Chico Xavier. Se estivesse vivo, estaria fazendo 114, um homem que ficou conhecido mundialmente, não só pela sua mediunidade, mas pela sua bondade e principalmente pela sua extensa obra. E é sobre uma obra de Chico Xavier que acontece amanhã aqui no Teatro Municipal, a peça Agora Inês é Morta. Mas quem vai dar esse recado é a Aline Tomás de Aquino, que é produtora da peça, porque o que quer dizer essa peça em Uberlândia? E, aliás, o dia de hoje também, Aline. Boa tarde. Boa tarde a todas, né, que estão assistindo Band Mulher. O que acontece? Hoje é o aniversário de Chico Xavier, né? Hoje celebra-se o aniversário de Chico Xavier. Então é com muito orgulho, né, e com muita satisfação que a gente está fazendo essa homenagem a ele com essa produção, que é uma psicografia de Chico, né? Ele psicografou Inês de Castro, né, que conta a história aí de um grande amor de Inês, né, e onde eles se encontram no plano espiritual nessa prestação de contas, né? Então é um espetáculo lindo, né, que envolve amor, mas envolve morte, traição, mas é um espetáculo muito envolvente que quem vai assistir vai gostar muito. Aline, agora vamos falar da peça em si, amanhã, 8 da noite, aqui no Municipal. Isso, amanhã, às 8 da noite, aqui no Teatro Municipal. As pessoas conseguem comprar ingresso pelo site megabilheteria.com ou na panificadora Getúlio Vargas. E quem vir vai estar não só prestigiando o aniversário do Chico, mas também conhecendo parte da sua obra. O grupo também está muito empolgado nesse trabalho. Sim, todos os integrantes do espetáculo, está todo mundo assim muito empolgado com essa entrega, né, com essa homenagem, comemorando aí junto o aniversário de Chico. E com certeza quem assistir vai estar também recebendo aí um pouquinho, né, da sua obra, com certeza. Tá certo, obrigado, Aline, o convite foi feito. Ô, Vanessa, perder uma oportunidade como essa de conhecer um pouquinho desse vasto universo que o Chico Xavier criou é privilégio, não é mesmo? É com você.
É verdade, Carlinhos. Eu acompanho muito esse trabalho de Chico Xavier, sou encantada por ele. E, inclusive, para você que quer assistir a peça, presta atenção nisso aqui. Eu tenho, não é só um não, eu tenho 2. Eu tenho um par de ingresso para você que quer amanhã, às 8 horas da noite, ir lá no teatro. E nós vamos sortear a partir de agora, o Bandzap tá na tela, manda pra mim, eu quero. A primeira pessoa que mandar o eu quero, nós vamos entregar o par de ingressos pra você, combinado? Eu vou anunciar no fim do programa quem ganhou, tá? Bom, vou deixar o ingresso aqui porque é a hora agora, vocês sabem de quê, né? É hora dela! Hoje é dia de gastronomia, bem-vinda, boa tarde. Tudo bem? Tudo Hoje você bem? vai gostar? Vou. Hoje... Que dia que ela não gosta, Que dia né, que eu não gosto? gente? Dani, eu gosto de tudo, eu sou bem comelona. Eu já vou meio agilizando aqui, tá, gente? Porque nosso tempo tá corrido. Tô sabendo que a Dani tá em clima de Páscoa. Abril, né? Já entrando em abril, a Páscoa tá aí já, né, E aí, gente? então, a receitinha é com o quê? Chocolate. Eu vou colocar aqui e vou falando pra vocês. Eu vou fazer, gente, uma... como é que é o nome que eu dei? Páscoa na taça. Páscoa na taça, Páscoa na taça, Porque tô você... muito chique. É aquele... Pra que ovo de Páscoa? Vamos fazer diferente. Só que aí, às vezes, olha só, você quer fazer uma sobremesa rápida e você não sabe o que fazer. Ai, né, muito ingrediente, complicado. Vou te ajudar. Coloquei aqui, gente, um creme de leite. Eu tô fazendo a quantidade para uma taça, tá? Uma taça mesmo, ó. Vou colocar numa taça de vinho, fica bem tá? elegante. Mas você pode colocar em potinhos de sobremesa, né? Ou fazer uma quantidade maior e colocar numa vasilha maior. Então, coloquei aqui o creme de leite, o de caixinha mesmo, e o chocolate, ó. Eu tô Tudo usando juntinho. aqui o chocolate meio amargo, Tem tá? que esperar o creme de leite ferver para jogar o chocolate? Espera ele dar uma fervidinha pra você jogar o Deixa eu contar. chocolate. Aqui é muito rápido esse fogão por indução da Dani. Aqui você piscou, o negócio já tá E fervendo. aí, ó, vou mostrar pra vocês, olha lá. Vai dando aquela engrossada já, esse creme aqui com o chocolate. Que lindeza. Vai chegando ali no ponto. Quando ele chegar assim, ó, tá vendo a textura, gente? Ó, Nem muito grosso, nem virou muito um ralo. creme liso, ó. Tá vendo? Brilhante, tá? Desligou o fogo, reserva. Aí a nossa receita, a nossa taça na Páscoa vai ser com morango. Mas você pode fazer com banana, você pode fazer com uva, você pode fazer com mirtilo, né? Com outras frutas vermelhas. O que você mais gostar, pode até com maracujá. Sério? Vai ficar uma delícia. Dá uma quebrada Eu no trouxe o moranguinho. Aí o que a gente vai fazer? Meu moranguinho já tá higienizado aqui, tá? Eu vou picar ele em rodelinhas e aí depois é papum, gente, é montar. Eu tenho uma ideia para quem tá assistindo a gente também tá querendo ganhar um dinheirinho, né? Pode montar compra aqueles potinhos descartáveis. Pode colocar nos potinhos. Monta e pode vender. Faz a precificação direitinho, né? Antes de eu picar o moranguinho, eu quero mostrar pra vocês a nossa bolachinha. Ó, vou mostrar de cá, meninos, ó. É tipo uma maisena? bolachinha maisena, tá vendo? E aí você vai pegar essa bolachinha e vai triturar ela, ó, com as mãos mesmo. Tem uma ideia. Chama você que tem Tá? filho em casa, fala Ó. assim, toma, quebra, eles vão adorar. Vão Olha quebrar lá, rapidinho. simples, tá vendo? Quebra, Bem faz os simples. pedacinhos. Então deixa eu já picar o meu moranguinho aqui pra gente começar a nossa montagem da nossa taça. Tô aqui pensando também, por exemplo, assim, uva com uva deve ficar bom, porque a uva vem aquele meio azedinho, fica parecendo Adoro um também, fundi. adoro. Muito Vocês bem. viram, né? Quem já deu uma passada lá no perfil do Instagram do Band Mulher, já viu que a receitinha já está por lá, tá, gente? Vamos guardando aqui as nossas coisas que a gente já usou pra ficar bonita a nossa boca. Aí tem gente que vai perguntar assim, ai Dani, mas eu gosto tanto de chocolate branco, posso fazer com chocolate branco ao invés do chocolate Uma boa. o preto? o leite. Pode. Aí, gente, ó, o rolê é o seguinte. É só Facinho de montar. Ó, Bota a bolachinha lá no fundo e, vai montando fazendo as camadinhas, ó. É. Simples, tá vendo? Ó, aí você vai fazendo as camadinhas até acabar Pode tudo. caprichar aí, Dani, não Tá? precisa de dó. Ó. Põe lá o chocolate. Aqui o meu ainda tá quente, tá, gente? Mas se você quiser deixar dar uma esfriadinha, eu acho que vai ser legal, vai ser melhor. E aí rola você colocar na geladeira, claro, pra você comer ele geladinho depois. Põe o morango pra ficar tá? bonito. Põe a bolachinha.
Ó. Pra você que às vezes gosta daquela bolacha mais de chocolate, né, Dani? Pode mudar, né? pode Pegar uma outra mudar. bolachinha. Pode mudar. Tá vendo como que é facinho fazer esse creme, Vai montando as gente, ó? camadinhas e vai deixando bonitinho. Aí você vai acomodando pra fazer as camadinhas, por isso que eu gosto de colocar na taça, viu, gente? Porque a gente vai mostrando as camadas e aí fica mais apetitoso. Tenho certeza que tá Ó. uma delícia. Eu acho que tá lindo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Não, e vocês viram que Dá pra tempo ver, ó. recorde, né? É, aqui a gente tem a bolachinha, ó, bolacha, chocolate, moranguinho tá aqui, bolacha, chocolate e o moranguinho tá aqui por cima, com aquela pingadinha. Eu que fiz depois correndo, a gente, aí deu uma sujadinha Depois você aqui. vai Depois você e dá faz uma limpadinha. Ou igual, Ai, ainda tô esquecendo. ou gente. igual eu te falei, se for pra vender, gente, você faz essas camadinhas, depois coloca ali a tampa, vai ficar... Nossa Coloca seu Senhora. adesivo ali com a sua marquinha e aí finaliza com um fiozinho de mel. Vou te contar, isso aqui dá um brinde. Hã? Que brinde sensacional. Aí fica Tchim, muito tchim. legal na taça assim, não fica? Você vai gente? receber suas visitas com elegância na sobremesa, né? Vocês viram o tanto que é fácil e rápido de fazer? Não, muito rápido, né? Muito rápido. Um creme de leite. A Vanessa me deu pouco tempo hoje. Eu falei assim, ó, gente, eu tenho que ser muito rápida. Um creme de leite derretido com chocolate meio amargo, bolachinha amassadinha e morango. Ai, posso usar o chocolate ao leite? Pode usar o Pega o chocolate que moranguinho, você mais presta gostar. atenção. Onde que eu tô aqui, ó? O creme tá mais quentinho, mas geladinho fica muito Meu bom, Deus. gente. Eu não tô querendo nem parar. Vou comer mais, peraí. O tempo tá curto aí, né, direção, mas Gostou, né? maravilhoso. Quando eu mandei a receita pra ela, ela falou assim, nossa. Não acredito. Uma época boa. E já é uma dica pra vocês aí, começando já as nossas receitas pra De Páscoa, Páscoa. tá, A época gente? boa é a tal da Páscoa, né? Nós vamos trazer muito assunto aqui no nosso estúdio. Receitas salgadas também vou trazer, tá, gente? Pode Arrasou. esperar. Adorei. Vocês fazem, tira aquela foto e marca a gente no Instagram, né, Dani? Exatamente, não esquece de Adorei. marcar a gente. Muito obrigada, Dani. Semana que vem eu tô te esperando aqui. Eu tô adorando que ela tá vindo aqui toda semana e eu que me dou bem nessa. Academia que me aguarde. Bora pro intervalo. Na volta a gente vai seguir falando de gastronomia, só que agora nós vamos falar da alimentação voltada para pessoas que têm autismo. Sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Abril é o mês do dinheiro no Triângulo da Sorte. E você tá precisando de dinheiro? Então corre e compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem R$280 mil em prêmios. Só no quarto prêmio, R$200 mil pra você pagar suas contas e sair do sufoco. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. Quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 prêmios de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui.
Já estamos de volta, depois daquela delícia que vocês viram eu experimentando aqui. A gente vai falar ainda de alimentação, mas agora, seguindo, né, celebrando o Dia Mundial do Autismo, vamos falar sobre alimentação de quem tem o TEA, né? Sabemos que as pessoas com o transtorno do espectro autista têm uma maior alteração no comportamento alimentar, às vezes uma seletividade, uma dificuldade motora. Por isso, então, nós vamos trazer dicas com a Maria Eduarda, que ela é especialista em nutrição, principalmente quando se fala nessa turminha, né? Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Menina, a gente está aproveitando esse dia que é muito importante de falar sobre essa conscientização, entender mais sobre as pessoas que têm o transtorno. E é sempre muito importante falar da alimentação, porque entre as questões, né, que mais chamam a atenção está na parte da alimentação, não é verdade? Sim. Muitas crianças com o TEA têm uma seletividade alimentar. A gente até vê que em crianças sem TEA, crianças típicas, né, que a gente fala, elas cerca de 25% têm a seletividade alimentar, e quando esse número vai para crianças com TEA, esse número cresce de 40% a 80% das crianças. Então é bastante elevado nesse nível, nessas crianças. Quando a gente fala de seletividade alimentar, eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que quer dizer isso. A seletividade é uma recusa alimentar consistente, onde a criança não consegue e acaba não gostando muito de determinados alimentos, de grupos alimentares ou de alimentos pela textura, por cor. Ela acaba se restringindo muito a uma só cor, a uma só textura, a um só sabor de alimento. Então, a seletividade é mais ou menos isso. Uhum. Quando a gente estava falando mais cedo sobre os sintomas, sobre os possíveis hábitos que podem dar indícios de que uma criança ela é autista. E um deles é essa questão da alimentação. Então, quem está em casa, que tem um filho que às vezes demonstra que tipo de atitude na hora da alimentação, essa pessoa tem que já acender o botão de alerta? Principalmente uma rigidez quanto à sensibilidade mesmo, de texturas mesmo, sensibilidades sensoriais. Então a criança ela se limita muito a um só tipo de alimento, às vezes ela consome uma só marca. Então quando você tenta mudar essa marca de um alimento até industrializado e a criança não consegue, ela tem muita rigidez, isso é um indicativo de que a criança pode ter alguma seletividade, alguma... Essa questão de, às vezes, rejeitar. Isso. Uma coisa importante que a gente estava falando naquela hora nos bastidores, o nuggets, uma coisa simples que às vezes a criança tem o hábito de comer um nuggets num formato. Se você oferece o mesmo nuggets em outro formato, a criança já não vai querer, exatamente. Nem prova. Até embalagens de alimentos mesmo, se uma mesma marca que a criança já consome, ela muda a embalagem da própria marca, o mesmo alimento só muda a embalagem, a criança já não consegue. É uma restrição extrema, realmente, até visual da própria embalagem mesmo. Como que as pessoas devem fazer para conseguir melhorar esse hábito? Isso é possível ou não? A família tem que se adaptar aos hábitos da criança? É possível melhorar esse hábito, sim. Muitas vezes é necessário a intervenção de um nutricionista, de um tratamento adequado para isso. Então, a criança tem que fazer esse tratamento, onde ela vai, aos poucos, conseguindo se aproximar de mais alimentos. A gente até tem vários exemplos, né, própria escolinha, onde teve uma criança que chegou e só comia 2 tipos de alimento. Era bolacha, maisena e leite. A criança, depois de todo um tratamento, de um esticamento alimentar com a criança, ela consegue hoje comer vários grupos alimentares, que antes não fazia parte de maneira nenhuma da alimentação dela. E é muito importante que, assim, eu que sou mãe, eu entendo muito bem que às vezes a criança não quer comer uma coisa, quer comer só outra, e aí a gente acaba que fica dando só aquela outra que a gente pensa, melhor isso do que nada. Sim. Mas não pode ficar nisso, né? Tem que tentar trabalhar os outros alimentos até que ela aprenda a comer, né? Às vezes a gente até tenta primeiro ir no que é mais confortável para a criança. Então, se a criança consome mais alimentos crocantes, que é bolacha, a gente tenta adicionar
outros grupos alimentares dentro de alimentos assim. Então, fazendo uma bolachinha de feijão, de grão de bico, até para entrar dentro da alimentação dessa criança alimentos diferentes, mesmo na textura que ela já consome, que ela já gosta, para fazer esse repertório cada vez mais aumentar. Existem alimentos em que pessoas que têm, né, o autismo não podem comer ou têm que evitar comer? Não, não tem, e a gente não tem nenhum estudo comprovando, estudos suficientes, né, que comprovem que tem algum grupo alimentar ou algum tipo de alimento específico que as crianças não podem comer. Até já fizeram alguns estudos tentando tirar esses alimentos, mas não tem nada que comprove ainda isso. Então, a todo caso, não tire os alimentos que a criança já consome. Porque se você tirar os alimentos que ela já consome, ela vai ter menos grupos alimentares ainda na sua alimentação. E pode ser mais prejudicial para ela. A gente está mostrando ali o vídeo que mostra, às vezes, até para você comentar com a gente, a importância da manipulação dos alimentos. Porque essas crianças, às vezes, ela tem também uma dificuldade, igual você falou, sensorial, até de tocar algumas coisas, inclusive o alimento, né? Como que faz para que tenha esse hábito e esse apego pelo alimento? Começa por ali, na parte lúdica, até chegar na boca? Exatamente. A gente trabalha muito com a escalada do comer. Então, o primeiro passo para a criança conseguir efetivamente comer um alimento é ela tolerar aquele alimento no mesmo ambiente, que é ela, perto dela. Depois ela começa interagindo com esse alimento. Aí só depois ela consegue tocar, cheirar o alimento, até ela conseguir realmente provar o alimento. E por último ela consegue comer. Então é um passo de cada vez mesmo, nessa escalada do comer. Você acha que a questão, a gente, né, quanto mais nova, quanto mais cedo o diagnóstico e mais rápido começar a fazer essa reintrodução alimentar, com certeza mais fácil ela vai aprender a lidar com aquele alimento? Sim, quanto antes você começar, você vê que a criança já tem uma dificuldade, leve um especialista para ela ver como que pode ajudar aquela criança nesse tratamento, fazer uma terapia alimentar, onde a criança vai conhecendo vários grupos alimentares. Então, ela pode ter dificuldade só com fruta, mas ali ela vai ver vários grupos onde ela pode, às vezes, não comer uma rúcula, ela come só alface. E ali ela vai acabar vendo todos os alimentos e vai ter uma interação maior com todos. E tá com aqueles alimentos presentes realmente no dia a dia dela. E eu perguntei mais cedo em relação a restrições, porque, eu não sei se é mito ou verdade, muitas pessoas falam que é bom evitar café, que deixa a criança ainda mais agitada, o leite, que às vezes pode deixar também a criança agitada. Então, nenhum desses não é necessário tirar, caso não faça nenhum mal para o organismo da criança. Não, nenhum alimento precisa tirar. Por mudar a atitude dela. Nenhum alimento você precisa tirar por a criança ter o TEA ou não. É só se realmente você for num médico, num pediatra, e ele falar, olha, esse alimento faz mal para a criança, então vamos tirar. Vamos fazer uma investigação, se tem alguma alergia, alguma intolerância. Mas se não tiver esse diagnóstico, esse pedido do médico, não precisa tirar nenhum alimento da alimentação das crianças. Às vezes é importante até reeducar a forma que a criança mastiga, prestar atenção em toda essa parte, não é verdade? Sim, é muito importante também, se você vê que a criança tem alguma dificuldade em se alimentar, você pode ver se é alguma dificuldade na boca, se a criança não consegue sentir as texturas na boca, se é uma dificuldade da criança engolir realmente os alimentos, ou se é uma dificuldade realmente que a criança não consegue alguns grupos alimentares. Entendi. Então é importante estar sempre atento ao que realmente a criança não consegue comer, como ela não consegue comer. Então é muito importante estar atento a isso, levar para um especialista, para ele conseguir te ajudar efetivamente. E o mais importante, gente, é fazer com que a criança se sinta bem, seja feliz, se alimente bem e seja acolhida por toda a sociedade, não é verdade? Mesmo. Muito obrigada por trazer as informações pra gente, por falar um pouco sobre a alimentação dessa turminha que merece essa atenção especial, tá bom? Te agradeço. Obrigada a você. Olha, gente, vamos fazer o nosso sorteio? Nós temos sorteio. Quem será que ganhou um par de ingressos para assistir amanhã ao teatro, lá no Teatro Municipal, a peça Agora Inês é Morta, na obra de Chico Xavier. Quem mandou eu quero foram vários. Tcharam! Gláucia Rabelo, 5946 é o final do seu número. Gláucia, nós vamos entrar em contato para te falar, para você vir buscar aqui na TV seu ingresso, combinado? Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais Band Mulher, eu te espero às 10 para as 2 aqui na nossa sala de estar, combinado? Beijo, tchau, tchau.